Um rabino me ensinou uma forma ancestral de devolver toda a má intenção, os ataques silenciosos e a inveja acumulada para quem os enviou, sem necessidade de confrontá-los diretamente, nem de carregar o peso do que nunca me pertenceu. Se você sente que há pessoas ao seu redor que te invejam, te desejam o mal ou trabalham contra você, escreva nos comentários, devolvo o mal à sua origem e fecho este ciclo agora. O que vou compartilhar com você não é um ato de vingança, nem uma tentativa de fazer mal a ninguém. É um ato de justiça energética. Quando alguém lança em sua direção uma intenção obscura, uma palavra envenenada ou um pensamento carregado de inveja, essa energia fica flutuando no seu campo, bloqueando suas oportunidades, distorcendo seus relacionamentos e adoecendo seu corpo. O ritual que você aprenderá hoje não ataca, apenas devolve. Ele retorna o que nunca deveria ter chegado até você e coloca novamente nas mãos de quem o enviou. Assim, cada um carrega o que é seu, e você finalmente fica livre. A história do esgotamento invisível. Por anos eu vivi num estado de esgotamento que não conseguia explicar. Dormia mal e acordava com o corpo tenso, como se tivesse brigado a noite toda. Projetos que estavam quase prontos desmoronavam sem razão. Relacionamentos que pareciam sólidos começavam a se encher de mal-entendidos e palavras que feriam sem motivo aparente. Não havia uma crise concreta, apenas uma sensação constante de estar sob ataque, de que algo invisível estava me minando por dentro. Tentei resolver a situação do ponto de vista racional. Revisei minhas finanças, tentei melhorar minha rotina de sono, fiz exercícios e mudei a alimentação. Nada funcionava, porque o problema não estava em mim. O problema vinha de fora. Um dia, conversando com alguém mais velho, uma pessoa de profunda sabedoria, contei o que eu sentia. Ele me olhou em silêncio e depois perguntou: com quem você tem compartilhado suas conquistas ultimamente? A quem você tem contado seus planos? Respondi que a várias pessoas, como sempre fazia. Ele negou com a cabeça e disse: há gente que não consegue suportar ver você bem. E, quando não podem te destruir de frente, fazem isso pela sombra, com uma palavra, com um pensamento, com um olhar carregado. E você, sem saber, carrega isso consigo como se fosse seu. Essas palavras caíram sobre mim como um raio, porque, no fundo, eu já sabia. Eu tinha notado os olhares desconfortáveis quando compartilhava uma boa notícia. Tinha sentido o silêncio pesado depois de contar uma conquista. Tinha percebido a tensão disfarçada de sorriso, mas preferi ignorar. O poder ancestral do sal. Então, esse sábio me ensinou algo que mudou tudo. Ele me mostrou que existe uma maneira de fechar essa porta, de devolver o que não me pertence, de cortar o vínculo invisível que me conectava à intenção dos outros, e como fazer isso com algo tão simples e cotidiano que, no início, custei a acreditar: o sal. O sal não é um condimento qualquer. Desde tempos imemoriais, ele tem sido usado como símbolo de pureza, pacto e limite. Era colocado nos umbrais para que o obscuro não entrasse. Era oferecido em altares como sinal de algo inalterável, incorruptível. O sal não apodrece, não se decompõe, não muda. Por isso, sempre foi usado para fixar, selar e preservar. Mas também, e é isso que muitos não sabem, para devolver. Nos textos antigos, fala-se do sal como um elemento de pacto. Quando duas pessoas selavam um acordo, faziam isso compartilhando o sal, porque o sal não mente, não trai. O sal é o que é, sem disfarce, sem falsidade. E, por isso mesmo, quando se usa o sal num ato de devolução, o que ele faz é simples: devolve a verdade. Devolve a intenção tal como foi enviada, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Apenas devolve. Quando você congela sal, está fazendo mais do que esfriar um mineral. Você está detendo um ciclo, fixando uma intenção no tempo e no espaço. Está dizendo à energia que chegou até você sem permissão: aqui você fica. Aqui você para. E daqui você volta. O frio não destrói. O frio imobiliza. E, nessa imobilização, a energia perde força para te afetar. Depois, quando você a retira do seu espaço, ela vai embora, mas não para qualquer lugar. Volta para quem a emitiu. O ritual que transformou minha vida. Este ritual que vou te ensinar é o mesmo que esse sábio me transmitiu. E,
Desde que o fiz pela primeira vez, tudo mudou. As noites voltaram a ser tranquilas, os projetos voltaram a fluir, e as pessoas que antes pareciam semear caos ao meu redor começaram a se afastar sozinhas, sem que eu precisasse fazer nada. Porque, quando você devolve a energia, o vínculo se rompe, e quem te atacava já não consegue se sustentar perto de você. O mais fascinante é que isso não exige confronto. Você não precisa dizer a ninguém o que sente, não precisa discutir, nem brigar. Você simplesmente faz o ritual, e a energia se encarrega do resto. Porque a energia sempre busca sua origem, sempre retorna à fonte. E, quando você conscientemente dá permissão para que ela retorna, e com força. Minha primeira experiência. Eu me lembro da primeira vez que fiz esse ritual. Estava desesperado. Sentia que minha vida estava desmoronando e não sabia como deter aquilo. Segui as instruções ao pé da letra. Escrevi os nomes das pessoas que eu sentia que estavam me atacando. Escrevi os sintomas que estava experimentando. Dobrei o papel, cobre com sal, fechei e congelei. Nos primeiros dias, não aconteceu nada visível, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu sentia um alívio, como se tivesse deixado de carregar um peso que eu nem sabia que estava carregando. No terceiro dia, uma das pessoas cujo nome eu tinha escrito me ligou. Era alguém com quem eu tinha tido conflitos recentes, alguém que eu sabia que guardava ressentimento. Ela ligou para se desculpar sem que eu dissesse nada, sem que eu reclamasse nada. Apenas me ligou e disse que vinha pensando em mim, que sentia que as coisas entre nós não estavam bem e que queria resolver. Fiquei em choque. Aquela pessoa nunca, em anos, tinha dado o primeiro passo para resolver um conflito. E, de repente, estava fazendo isso. No quinto dia, comecei a dormir melhor. As dores de cabeça desapareceram. A tensão no meu corpo afrouxou. E, no sétimo dia, quando tirei a bolsa do congelador e a descartei longe de casa, senti como se um ciclo completo tivesse se fechado. Como se uma porta que estivera aberta por meses finalmente tivesse se fechado. E, a partir desse momento, minha vida começou a se endireitar. Os projetos voltaram a funcionar, os relacionamentos melhoraram e a sensação de estar sob ataque desapareceu completamente. O princípio da devolução. Agora, antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. Isto não é um trabalho de ódio. Não é um ato de destruição. É um ato de equilíbrio. Se alguém te enviou algo obscuro, isso precisa retornar, não porque você ordene desde o rancor, mas porque essa é a ordem natural das coisas. Cada um colhe o que semeia. E, quando alguém semeia veneno, esse veneno deve retornar à sua terra de origem, não para destruir, mas para que quem o semeou compreenda o que fez. Enquanto isso, você recupera a sua paz. Há um princípio antigo que diz que tudo o que você emite retorna, não como castigo, mas como ensinamento. Quando alguém te envia má intenção, essa intenção carrega a assinatura energética de quem a enviou. Embora você a receba e ela te afete, ela continua sendo de quem a enviou. Cedo ou tarde, precisa retornar. O problema é que, muitas vezes, nós a retemos sem perceber. Carregamos, tornamos nossa, sem querer. Viramos depósito da escuridão alheia. Este ritual abre a comporta, deixa fluir, deixa retornar e, assim, te liberta. A carga que não é sua. O rabino me explicou que muitas pessoas passam a vida inteira carregando o veneno dos outros. Adoecem, se deprimem, se arruinam e nunca entendem por quê. Porque não sabem que estão carregando algo que não é delas, e não sabem que têm o direito e o dever de devolver. Vivemos numa cultura que nos ensina a perdoar, a soltar, a deixar ir. E tudo isso está bem. Mas, antes de perdoar, antes de soltar, primeiro você precisa devolver. Por quê? Se você perdoa sem devolver, o que faz é ficar com o veneno e tentar transformá-lo sozinho. E isso é uma carga pesada demais para qualquer ser humano. Devolver não é o oposto do perdão. Devolver é o passo anterior ao perdão. É limpar o seu campo. É tirar de você o que nunca deveria ter entrado. E, uma vez que isso está fora, uma vez que retornou à origem, então sim, você pode perdoar, mas de um lugar limpo, livre, não contaminado pela intenção alheia. O ritual, passo a passo. Vou te explicar agora, passo a passo, como fazer este ritual.
Você vai precisar de poucas coisas, mas cada uma tem um peso simbólico enorme. 1. Sal. Se puder conseguir sal marinho grosso, melhor. Se não, sal comum de cozinha funciona perfeitamente. O importante não é a pureza química do sal, e sim a intenção ao usá-lo. O sal que você escolher será o recipiente de tudo aquilo que você vai devolver. 2. Um saco plástico pequeno. Precisa ser um saco pequeno que feche bem. Pode ser com fecho hermético, daqueles de guardar alimentos, ou um saco comum que você consiga amarrar com força. O importante é que feche completamente, porque o que você vai colocar ali não deve sair até que você decida. 3. Um pedaço de papel branco. Não precisa ser grande, um pedaço pequeno é suficiente. Mas deve ser branco, sem linhas, sem desenhos, sem nada impresso. Aqui vai um ponto importante. Quando tiver o papel, rasgue-o com as mãos para ficar do tamanho que precisa. Não use tesoura nem nenhum objeto metálico. Rasgar com as próprias mãos simboliza romper as amarras invisíveis que te conectam a quem te fez mal. Quando você rompe com as mãos, está usando sua própria força, seu próprio poder. Está dizendo, eu decido o que se rompe e o que permanece na minha vida. 4. Uma caneta de tinta preta. Use caneta preta, não azul, não vermelha. O preto, aqui, é a cor do fechamento e da conclusão definitiva. Ao escrever com tinta preta, você marca um ponto final. Isto termina aqui. Isto se fecha agora. Não é a cor da escuridão. É a cor do limite. 5. Um pouco de água. Pode ser a água da torneira. Não precisa ser de nascente, nem de nenhum lugar especial. A água é o elemento que dissolve, transforma e leva. Neste ritual, ela ajuda o sal a agir por completo, ativando o processo, preparando o espaço. Com tudo pronto, procure um lugar tranquilo. Desligue o telefone e feche a porta. Este não é o momento para interrupções. O que você vai fazer exige concentração e presença. Não é um ato mecânico, é um ato consciente. Escolha o momento em que você se sinta forte. Não faça este ritual no pico da raiva, do medo ou do desespero. Espere essas emoções baixarem. Centralize-se. A intenção com que você faz o ritual é tão importante quanto o ritual em si. Se você fizer isso movido por ódio, estará emitindo ódio, e esse ódio também retorna. Mas, se fizer com clareza, justiça e o desejo de restabelecer a ordem, é essa energia que você estará sustentando. Escrevendo no papel. Pegue o papel branco que você rasgou com as mãos e a caneta preta. Agora, escreva. Escreva os nomes das pessoas que você sente que têm te feito mal. Não importa se você tem provas. Não importa se elas sabem ou não. Se você sente que alguém te enviou energia obscura, escreva o nome. Se não souber o nome completo, escreva como identifica, o vizinho do andar de cima, a colega de trabalho que sempre me critica, o familiar que não suporta me ver bem. O importante é que, ao ler, a imagem dessa pessoa venha clara à sua mente. Mas não escreva apenas nomes. Escreva também as situações. Escreva os sintomas. Se tem sentido dores de cabeça constantes, escreva. Se tem tido insônia, escreva. Se sente uma tristeza sem origem clara, escreva. Se tem tido problemas econômicos inexplicáveis, escreva. Tudo o que sente que está bloqueado, tudo o que sente que está doente, tudo o que sente que está sendo atacado, ponha nesse papel, porque tudo isso que você escreve não é seu. É algo que carregou sem se dar conta e agora vai devolver. Se sente ansiedade, escreva. Se sente medo sem motivo aparente, escreva. Se há conflitos em seu lar que antes não existiam, escreva. Se sente que o dinheiro escapa de suas mãos sem explicação, escreva. Se há projetos que caem, uma e outra vez, justo quando estão para se concretizar, escreva. Tudo o que sente que não flui, que não fecha, que não avança, ponha nesse papel. Porque, muitas vezes, o que nos bloqueia não é nossa incapacidade, é a intenção de alguém que, consciente ou inconscientemente, está trabalhando contra nós. Se notou que as pessoas se afastam de você sem razão, escreva. Se sente que sua reputação está sendo atacada, que falam mal de você pelas costas, que inventam coisas sobre você, escreva. Se sente que seus relacionamentos amorosos se sabotam justo quando começam a funcionar, escreva.
Se sente que sua saúde se deteriora sem causa médica aparente, escreva tudo. Tudo o que sente que está sendo afetado por uma força externa, ponha nesse papel. Tome seu tempo. Não apressa. Este é um momento sagrado, um momento em que você está recuperando o seu poder. Escreva tudo o que precisar. Se precisar de mais espaço, use mais papel. Não se limite, deixe sair tudo. Deixe que cada coisa que você tem carregado encontre seu lugar nesse papel, porque, uma vez que esteja ali, já não estará em você. Enquanto escreve, pode ser que sinta emoções fortes. Pode ser que chore, que sinta raiva ou alívio. Tudo isso faz parte do processo. Deixe fluir. Não reprima, porque essas emoções são a prova de que o que você está escrevendo estava afetando você profundamente. E agora, ao tirar isso de si e colocar no papel, você está começando a se libertar. Quando terminar de escrever, olhe esse papel. Observe tudo o que pôs ali e respire fundo, porque tudo o que está escrito já não vai ficar no seu corpo, na sua mente, na sua energia. Agora, dobre o papel. Dobre-o 3 vezes, mas não para dentro, para fora, como se estivesse afastando de você. A cada dobra, visualize como todo esse mal se concentra nesse pequeno papel, como se comprime, como se torna pequeno, manejável, controlável. Primeira dobra. Segunda dobra. Terceira dobra. O número 3 tem um significado profundo em muitas tradições antigas. Representa o ciclo completo, o princípio, o meio e o fim. Representa também os 3 níveis da existência, o físico, o emocional e o espiritual. Quando você dobra o papel 3 vezes, está fechando o ciclo nos 3 níveis. Está marcando o final de uma etapa completa. Está dizendo, isto que estava aberto no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, agora se fecha. Isto que estava disperso, agora se concentra. Isto que estava em mim, agora sai de mim. Agora pegue o saco de plástico e coloque o papel dentro. Faça com cuidado, mas com firmeza. Esse papel já não é parte de você. É algo que você vai selar, congelar e devolver. Uma vez que o papel esteja dentro do saco, pegue o sal e comece a cobri-lo. Cubra o papel completamente com sal. Enquanto faz isso, diga em voz alta 3 vezes, todo o mal retorna à sua origem e nada pode me afetar. Repita com convicção, com certeza. Tudo o que lhe enviaram retorna a quem enviou, e você fica protegido. O sal, ao cobrir o papel, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Está selando, purificando, absorvendo e preparando o terreno para a devolução. Porque o sal, como eu disse antes, não mente, não transforma. Ele apenas retorna as coisas tal como são. E, ao cobrir esse papel com sal, você se assegura de que tudo o que está escrito ali retorne em sua forma pura, sem distorção, diretamente a quem o enviou. Certifique-se de que o papel fique completamente coberto, que não se veja nenhuma parte, que o sal o envolva por completo. Porque cada grão de sal que você põe ali é um grão de proteção. É um grão que está dizendo, isto não me pertence. Isto retorna à sua origem e eu fico livre. Quando o papel estiver completamente coberto de sal, pegue a água e adicione apenas um pouco, algumas gotas. Não encha o saco. Apenas umedeça o sal o suficiente para ativá-lo. A água dissolve o sal. Ao se dissolver, o sal libera seu poder. Nesse momento, a energia que estava presa no papel começa a se transformar, começa a se preparar para retornar. A água, neste contexto, atua como elemento condutor. É o que permite que o sal faça seu trabalho. O sal sozinho é estático. Mas, quando você adiciona água, mesmo que seja pouca, ele se ativa, se move, se dissolve. E, nessa dissolução, seu poder se expande por todo o saco, cobrindo cada canto, cada palavra, cada nome, cada sintoma que você escreveu. Nada fica sem tocar, nada fica sem selar. Enquanto adiciona a água, visualize como a energia negativa que estava no papel começa a se mover, a se dissolver no sal, a se preparar para sua viagem de retorno. Visualize como essa energia, que antes estava grudada em você, agora se desprende, se separa, se afasta e se concentra nesse pequeno pacote que você tem em suas mãos. Agora feche o saco. Se tiver fecho hermético, feche com força. Se for um saco comum, faça um nó bem apertado. Que nada possa sair,
que tudo fique selado. Enquanto fecha, diga em voz baixa: selado fica. Nada sai. Tudo retorna. E sinta como, com esse fechamento, você está marcando o final da sua conexão com essa energia. Já não é sua, já não lhe pertence, já está fora. Em seguida, leve-o ao congelador. Procure um lugar no fundo, onde ninguém vá tocar, onde ninguém vá mover. Pode ser atrás dos legumes, debaixo das carnes, no canto mais afastado. O importante é que esteja escondido, protegido, imóvel. E, quando colocar ali, diga em voz alta 3 vezes: congelo todo o mal olhado e as más energias. Aqui ficarão até se desvanecerem completamente. O ato de colocar o saco no congelador é o momento culminante do ritual. É o momento em que tudo o que você preparou se ativa, porque o frio imobiliza. E, ao imobilizar essa energia negativa, você a detém, a paralisa. E, ao estar paralisada, não pode continuar a afetar você, não pode continuar a se mover em sua direção, não pode continuar a bloquear você. Está congelada, detida, neutralizada. Feche o congelador e esqueça esse saco durante 7 dias. Durante esses 7 dias, enquanto o sal congela, a energia negativa que o rodeava vai se imobilizando, vai se detendo. Ao se deter, perde força. Ao perder força, se desintegra. O número 7 também tem um significado profundo. Representa o ciclo completo do tempo, os 7 dias da criação, os 7 anos do ciclo sabático. O 7 é o número da totalidade, da completude. Ao deixar o saco congelado durante 7 dias, você está dando tempo ao ritual para que faça seu trabalho completo. Não apresse este processo. Não tire o saco antes do tempo. Deixe-o ali. Deixe que o frio faça seu trabalho. Deixe que o sal faça seu trabalho. Deixe que o tempo faça seu trabalho durante os 7 dias. Tente não pensar no saco. Tente não ficar verificando o congelador. Confie no processo. Confie que o que você fez está funcionando. Confie que a energia está sendo devolvida. E siga com sua vida. Faça suas atividades normais. Trabalhe, descanse, socialize, mas com a certeza de que algo profundo está mudando. Enquanto esses 7 dias transcorrem, você vai começar a notar mudanças. Algumas serão sutis, outras serão evidentes. Pode ser que, de repente, uma pessoa que antes o procurava constantemente deixe de fazê-lo. Pode ser que um problema que parecia impossível de resolver comece a afrouxar. Pode ser que você comece a dormir melhor, que acorde com mais energia, que sinta que o ar ao seu redor está mais leve. Tudo isso é sinal de que o ritual está funcionando. É comum que, nos primeiros dias, você sinta uma espécie de alívio imediato, como se um peso tivesse saído dos seus ombros, como se pudesse respirar mais fundo. Isso acontece porque, no momento em que você selou o saco e o colocou no congelador, cortou o vínculo. E, embora a energia ainda esteja ali, congelando-se, já não está conectada com você, já não tem acesso a você, já não pode se alimentar do seu campo. Também é possível que, durante esses 7 dias, algumas pessoas reajam de maneira estranha. Pode ser que liguem de repente, sem motivo aparente. Pode ser que procurem você, que escrevam, que tentem se aproximar. Isso não é casualidade. Em nível energético, elas sentem que algo mudou, que já não podem acessar você como antes, e isso as inquieta. Não responda com medo, nem com culpa. Mantenha sua postura, mantenha seu limite, porque esse limite que você estabeleceu como ritual é o que está protegendo você. Pode ser que você também note que certas situações que pareciam estagnadas começam a se mover. Pode ser que receba uma ligação que esperava há tempo. Pode ser que se resolva um problema que parecia não ter solução. Pode ser que uma porta que estava fechada se abra. Tudo isso faz parte do processo. Por quê? Quando você devolve a energia negativa, limpa seu campo e corta os vínculos que estavam bloqueando você, a vida volta a fluir e as coisas começam a se acomodar. Mas as mudanças mais profundas chegarão depois dos 7 dias. Quando tiverem passado, abra o congelador e tire o saco. Não o abra. Não toque no conteúdo. Simplesmente pegue-o com cuidado e leve-o para fora da sua casa. Jogue-o em um recipiente público que esteja longe do seu lar, o mais afastado possível. Ao jogá-lo longe, você se assegura de que essa energia não retorne a você. Ela vai embora e fica onde deve estar,
longe. Quando jogar o saco, faça isso sem olhar para trás. Não fique pensando no que havia dentro. Não fique analisando se funcionou ou não. Simplesmente jogue e siga o seu caminho. Caminhe sabendo que tudo o que estava ali já não é seu. Que tudo o que carregava já saiu de você e que agora, finalmente, está livre, potencializando o ritual. Há algo mais que você pode fazer para potencializar este ritual. Cada vez que sentir que a energia negativa está tentando se aproximar de novo, cada vez que sentir que alguém está falando de você, pensando em você com má intenção, vá ao congelador, abra a porta e olhe esse saco. Sinta-o ali, congelado, imóvel, sem poder. Esse simples ato te recordará que você tem o controle, que nada do que te enviarem pode te tocar, porque você já devolveu, já selou, já congelou. Este gesto de abrir o congelador e olhar o saco não é apenas simbólico, é uma reprogramação da sua mente. É uma maneira de recordar ao seu subconsciente que você está protegido, que tomou ação, que não é uma vítima, que é alguém que sabe se defender, que sabe colocar limites, que sabe devolver o que não lhe pertence. E, cada vez que faz isso, seu campo energético se fortalece, sua confiança cresce e sua capacidade de repelir ataques futuros aumenta. A verdadeira natureza do ritual. Este ritual não é magia vazia. Não é superstição sem fundamento. É um ato de ordem, um ato de justiça, um ato de recuperação do seu poder pessoal. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te enviar energia obscura. E, se alguém o faz, você tem todo o direito de devolvê-la, não a partir do ódio, não a partir da vingança, mas a partir da certeza de que cada um deve carregar o que emite, e você só carrega o que é seu. O que faz com que este ritual seja tão poderoso não é apenas o ato físico de congelar o sal. É a intenção que você coloca por trás. É a clareza com a qual define o que quer devolver. É a firmeza com a qual estabelece seus limites. É a consciência com a qual executa cada passo. Por isso, é tão importante que você o faça quando se sentir forte, centrado, no seu poder. Porque, se o fizer a partir do medo, do desespero ou da raiva cega, a energia que emitirá será essa, e essa energia também retornará a você. Faça a partir da calma, da certeza, da paz de saber que está fazendo o correto, recuperando o que é seu e devolvendo o que nunca deveria ter chegado até você. E, quando fizer desse lugar, o ritual terá uma força que nada poderá deter. Conhecimento ancestral em suas mãos. Este conhecimento que estou compartilhando com você hoje não é novo. É antigo, muito antigo. Foi transmitido de geração em geração, de mestre a estudante, em círculos pequenos e discretos, onde se entende que o poder não está nas palavras mágicas nem nos objetos raros, mas na intenção clara e na ação consciente. E agora esse conhecimento está em suas mãos. Use-o para o bem. Use-o com respeito. Use-o quando precisar e compartilhe com quem você sabe que também precisa. Porque, quando ajuda outros a se libertarem, você também se liberta. A sabedoria dos antigos. Há milênios, os sábios entendiam algo que hoje muitos esqueceram. Tudo no universo está conectado por fios invisíveis de energia, e cada pensamento, cada palavra, cada intenção cria ondas que viajam pelo espaço e afetam tudo ao seu redor. Eles sabiam que, quando alguém te envia uma maldição, um olhar de inveja, um pensamento de ódio, essa energia não se dissipa no ar. Ela viaja até você, busca uma forma de entrar, de se alojar, de te afetar, uma vez dentro, começa a trabalhar silenciosamente, bloqueando, distorcendo, adoecendo. Mas esses mesmos sábios também descobriram que há formas de se proteger, de se limpar, de devolver. E o método do sal congelado é uma dessas formas antigas, testadas por séculos, comprovadas por gerações de pessoas que aprenderam a não carregar o que não lhes pertence. O poder da ação consciente. O que diferencia este ritual de uma simples superstição é a consciência. Não é o sal que faz o trabalho sozinho. Não é a água que magicamente transforma tudo. Não é o frio que milagrosamente te liberta. Quem faz isso é a sua intenção clara e focada. É a sua decisão firme de não continuar carregando o que não é seu. É o seu ato consciente de tomar as rédeas da sua própria energia e estabelecer limites claros sobre o que pode, e o que não pode, entrar no seu campo. O sal, a água, o frio, o papel, a tinta preta, tudo isso são ferramentas.
Mas quem usa essas ferramentas é você. E, quando você as usa com consciência, presença e intenção clara, algo poderoso acontece. Você deixa de ser uma vítima passiva das energias alheias e se torna um guardião ativo do seu próprio espaço energético. Por que este ritual funciona? Este ritual funciona por várias razões que se entrelaçam. Primeira razão, você está fazendo algo concreto. Não está apenas pensando em se proteger. Não está apenas desejando que as coisas melhorem. Você está tomando ação. E a ação, mesmo quando simbólica, tem um poder tremendo. Ela te tira do estado de impotência e te coloca no estado de agência. Você se sente no controle novamente. Segunda razão, você está externalizando. Ao escrever no papel tudo o que sente, os sintomas, os nomes, os sinais, você tira isso de dentro de você e coloca fora. Você dá forma ao invisível. Você materializa o que antes era apenas uma sensação difusa. E, ao fazer isso, você pode ver, manipular e controlar. Terceira razão, você está usando símbolos poderosos, o sal, a água, o frio, o número 3, o número 7. Todos esses elementos têm significados profundos que ressoam no seu inconsciente. O seu subconsciente entende a linguagem dos símbolos muito melhor do que a linguagem das palavras. E, quando você usa esses símbolos de forma consciente, você fala diretamente com as camadas mais profundas da sua psique. Quarta razão, você está estabelecendo um limite claro. Ao congelar esse saco, ao selá-lo, ao declarar que o mal retorna à sua origem, você está dizendo ao universo, a si mesmo e às pessoas que te enviaram energia negativa, não mais. Isto termina agora. E essa declaração, quando feita com convicção, tem um poder real. Quinta razão, você está confiando no processo. Ao deixar o saco congelado durante 7 dias, ao não revisá-lo constantemente, ao permitir que o tempo faça o seu trabalho, você pratica a fé. E a confiança de que o que você fez vai funcionar é um componente essencial de qualquer transformação real. O que acontece depois do ritual? Muitas pessoas me perguntam, e depois? Depois de fazer o ritual uma vez, já estou protegido para sempre? A resposta é, depende. Este ritual é poderoso, mas não é uma vacina permanente contra toda a energia negativa. É uma ferramenta de limpeza, de devolução, de restabelecimento do equilíbrio. E, como toda limpeza, às vezes precisa ser repetida. Se você volta aos mesmos padrões de antes, se volta a compartilhar suas conquistas com pessoas que te invejam, se volta a se expor energeticamente sem proteção, eventualmente terá que fazer o ritual de novo. O ideal é usar este ritual como ponto de partida, o início de uma nova forma de viver, mais consciente da sua energia, mais cuidadoso com quem você compartilha suas vitórias, com limites mais claros diante de pessoas que não conseguem celebrar seu sucesso. O ritual te dá uma oportunidade de recomeçar limpo. Mas cabe a você manter essa limpeza. Sinais de que o ritual está funcionando. Além dos sinais que já mencionei durante os 7 dias, há outros sinais mais sutis de que o ritual está fazendo o seu trabalho. Você pode notar mais clareza mental. Decisões que antes pareciam impossíveis se tornam mais óbvias, como se uma névoa que obscurecia seu julgamento tivesse se dissipado. Você pode notar que sua intuição se fortalece. Você começa a perceber com mais facilidade quem é genuíno e quem não é, quem realmente torce por você e quem apenas finge. Você pode notar mais energia física. Aquela fadiga crônica, aquela sensação de estar sempre cansado, sem motivo aparente, começa a diminuir. Você acorda com mais disposição e enfrenta o dia com mais vitalidade. Você pode notar que seus relacionamentos melhoram, não porque as outras pessoas mudaram, mas porque você mudou. Você está mais centrado, mais firme nos seus limites, e isso naturalmente altera a forma como os outros se relacionam com você. Você pode notar que oportunidades começam a aparecer de forma natural, não porque você está fazendo algo diferente externamente, mas porque sua energia está diferente. Você está emitindo uma frequência diferente e essa frequência atrai situações diferentes. Mantendo a proteção. Depois de fazer este ritual, algumas práticas podem te ajudar a manter a proteção e evitar que você acumule energia negativa novamente. Pratique o discernimento. Não compartilhe todos os seus planos, conquistas e sonhos com todo mundo.
Aprenda a guardar certas coisas para si ou para um círculo muito pequeno de pessoas de confiança. Observe as reações. Quando você compartilhar uma boa notícia, observe como as pessoas reagem, não apenas o que elas dizem, mas como dizem e a energia que emitem. Se você sentir algo estranho, algo que não se encaixa, confie na sua intuição. Estabeleça limites claros. Aprenda a dizer não. Aprenda a se afastar de pessoas que drenam sua energia, mesmo que sejam familiares ou amigos de longa data. Sua paz é mais importante do que manter relacionamentos tóxicos. Limpe sua casa regularmente, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Abra janelas, deixe o ar circular. Use incensos naturais. Mantenha seu espaço livre de objetos quebrados ou que carregam memórias negativas. Cuide da entrada da sua casa, a porta, as janelas, os lugares por onde a energia entra e sai. Mantenha-os limpos e bem cuidados. Você pode, inclusive, fazer limpezas energéticas periódicas nesses pontos. Fortaleça seu campo energético com práticas como meditação, exercícios físicos, tempo na natureza e alimentação saudável. Quanto mais forte você estiver internamente, mais difícil será para a energia externa te afetar. Quando repetir o ritual. Você pode precisar repetir este ritual se sentir que a energia pesada voltou, mesmo depois de já ter feito o processo. Se passar por um período particularmente difícil, se souber que está sendo alvo de inveja ou má intenção, ou se notar que sintomas que haviam desaparecido começam a retornar, como se você estivesse, de novo, carregando algo que não é seu. Não há um limite para quantas vezes você pode fazer este ritual, mas também não é algo para fazer toda semana. Use discernimento. Faça quando realmente sentir que precisa. Algumas pessoas fazem uma vez por ano, como manutenção, geralmente no início do ano ou em uma data significativa. Outras fazem apenas quando sentem necessidade. Encontre o ritmo que funciona para você. Um convite à transformação. Este ritual é mais do que uma técnica de limpeza energética. É um convite para você assumir responsabilidade pelo seu espaço energético, para parar de ser uma vítima passiva das energias alheias e se tornar um guardião ativo da sua própria paz. É um convite para entender que você tem poder, que não precisa aceitar tudo o que te enviam, que pode escolher o que entra e o que sai da sua vida, não apenas no plano físico, mas também no plano energético. É um convite para se reconectar com sabedorias antigas que compreendiam profundamente a natureza invisível da realidade. Sabedorias que não separavam o material do espiritual, o físico do energético, mas viam tudo como parte de um mesmo contínuo. E é um convite para compartilhar. Quando você se liberta, quando recupera seu poder, quando aprende a devolver o que não é seu, você se torna um farol para outros que ainda estão lutando nas mesmas trevas em que você esteve. Compartilhe este conhecimento com quem você sente que precisa. Não guarde apenas para si, porque a verdadeira abundância vem de compartilhar, de dar, de ajudar outros a também se libertarem. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há sabedorias antigas esperando por você. Há ferramentas poderosas à sua disposição. Há uma comunidade de pessoas que, como você, buscam viver com mais consciência, com mais paz, com mais poder pessoal. Que este ritual seja o início de uma nova etapa na sua vida, uma etapa em que você está protegido, centrado e livre. E que, cada vez que você abrir o congelador e ver esse saco ali, você se lembre, você tem poder, tomou uma decisão, fechou esse ciclo. E nada, absolutamente nada, pode te afetar se você não permitir. Que você caminhe sempre na luz, protegido e livre.